Pega a sua Bíblia, abra comigo em Mateus 26. Vamos aproveitar esse tempo que resta e meditar aqui de forma objetiva, clara, em um texto. Mateus 26. Não chore, tem muita gente que te ama. Mateus 26. Glória a Deus. Versículo de número... O texto é conhecido, então vamos pegar só o versículo de número 8, 9 e 10, 11 também. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Deixa eu ver se nesse texto aqui de Marcos vai falar mais claro. Marcos 14, 3. Vamos pegar versículo 4. Vai falar a mesma coisa, mas tem um detalhezinho aqui que eu acho interessante. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, aqui que fala, para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ele. Mas Jesus lhes disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que conta uma história. O nome disso é aparente modéstia, aparente bondade. O cenário é o seguinte: Jesus está sendo ungido em Betânia, e uma mulher tinha adquirido um perfume muito caro. Hoje eu não sabia o nome de um perfume caro, mas naquela época o perfume caríssimo, ela tinha juntado e tinha esse perfume. O versículo 3 de Marcos 14 fala trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. O vaso era de alabastro e o perfume era de um nardo muito puro, muito precioso. Essa mulher, ela quebra o vaso de alabastro e pega o perfume de nardo e despeja nos pés de Jesus. Ela, com essa atitude, o cheiro do perfume invadiu toda a sala. Todos que estavam ali sentiram aquele perfume gostoso e sabiam que era um perfume caro. Aí os discípulos, eles murmuraram, no plural. Alguns, no versículo 4 diz: alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Poderia ter pego esse perfume vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres.
Aí Jesus olha, e Jesus conhece o coração, né? Jesus olha aquela conversa deles e fala assim: vocês estão de caô comigo. Vocês passaram por um tanto de pobre ali agora. Vocês estão preocupados com pobre, coisa nenhuma. Vocês estão preocupados com falsa modéstia, é com criticar. Deixe essa mulher em paz. Ela guardou esse vaso de alabastro e esse perfume de nardo caríssimo para esse dia, embalsamar meu corpo, perfumar meu corpo. Os pobres vocês sempre vão ter aí, mas eu nem sempre. Ele estava falando já da sua partida. Mas é interessante aqui, porque aqui está uma falsa modéstia pintada, um discurso mentiroso, embora que cola, porque é um discurso de falsa modéstia, é um discurso aparentemente bonito, que parece que dá certo, mas a intenção do coração deles não tinha nada de ajudar pobre. A intenção do coração talvez fosse até uma doença, uma síndrome do transtorno opositor, ser contra qualquer coisa que o outro faça, é a pessoa que é contra qualquer atitude do outro. Essa história, esse versículo bíblico, né, essa narrativa aqui do Evangelho, me faz lembrar de uma história da mitologia grega. A mitologia grega conta uma história, são muitas, mas conta uma história muito interessante. Ela conta a história de um personagem chamado Procustos. Procustos morava numa casa à margem de uma cidade, num bosque, e é um lugar onde passavam muitas pessoas, e viajantes cansados passavam ali e tinham a infelicidade de entrar ou de ser acolhido por Procustos. E Procustos, no seu acolhimento, mostrava-se muito gentil, generoso, bondoso com as pessoas, com aqueles viajantes, e os convidava para pernoitar ali na casa. Fica aqui, dorme aqui, vamos passar a noite comigo, descansar. E quando dava a noite que a pessoa ia pegar no sono, Procustos, que tinha uma cama de ferro, é uma história mitológica, então tem todos os seus pontos, né? Então tinha uma cama de ferro e ele colocava as pessoas deitadas nessa cama de ferro. Se a pessoa fosse de uma estatura pequena, então ele torturava essa pessoa, esticando ela o máximo até chegar no padrão da cama dele, rompendo com os ligamentos da perna, da coluna. Se a pessoa fosse grande demais, ele serrava a pessoa até ficar no tamanho que ele queria, que era o tamanho da cama. A atitude de Procustos, embora é uma mitologia grega, lá na época dos Aedos, que contavam essas histórias, mas elas têm um fundo de verdade. E nós estamos vendo aqui a ação, depois nós sabemos que esse personagem está falando isso aqui é Judas, que não queria cuidar dos pobres coisa nenhuma, porque tendo a sacola, ele metia a mão nela e tirava o que tinha. É a mesma atitude do Procustos, lá da mitologia. É disfarçar uma atitude com um ato gentil. E nessa reflexão de hoje, nessa palavra, nessa mensagem de hoje, eu queria trabalhar um pouco sobre isso, sobre você tomar cuidado com pessoas que disfarçam bem, sabe, Lúcia? Disfarçam bem. Não, deita aqui nessa cama, descansa, você está viajando já tem um bom tempo, e quando você deita na cama, David, se você for pequeno vai te esticar, se você for grande vai serrar o que está sobrando, até se adequar à cama de ferro. Aquilo que parecia ser um ato bondoso, na verdade era um ato de tortura e de maldade. A mesma coisa desse Judas aqui, desse discípulo aqui, Procustos, que tem uma fala bonita, mas que no fundo, a intenção dele não era nada daquilo, era só demonstrar a oposição do seu transtorno, era só ser contra o que estava sendo feito com Jesus. Porque quando eles reclamam da mulher jogar o perfume no pé de Jesus, eles estão dizendo, com outras palavras, que Jesus era indigno daquela atitude dela. Como é que faz um desperdício? Que ela jogou nos pés, como é que faz um desperdício desse?
Aí, para disfarçar a intenção do coração, eles colocaram uma palavra filantrópica. Poderia ter pego esse perfume com vaso e tudo e vendido por um preço e dado esses R$300, esses 300 dinários aí, aos pobres. Nessa pequena reflexão de hoje, no final desse culto, eu quero destacar esse pensamento que você precisa ter cuidado. Cuidado com os procustos que passam na vida da gente, fazendo de conta que o ato é bom, mas que na verdade é um ato escravizador. Com um discurso bacana, bonito, não, um discurso filantrópico, poderia pegar isso e dar aos pobres, mas na verdade de filantropia não tem nada, tem de escravidão, de prisão. Esses detalhes do texto sagrado e também aplicado ao conhecimento geral, façam com que a gente comece a ter um olhar clínico para perceber o que está por trás a verdadeira intenção, o que não está sendo dito, o que não está sendo apresentado, o que de fato não está sendo mostrado e que é o real motivo. Na Revolução dos Bichos, aquele livro lá do George Orwell, que fala sobre comunismo e ditaduras e tal, e ele fala sobre uma pocilga numa fazenda, os porcos se rebelam, os animais se rebelam contra os humanos. Um livro ótimo de você ler, para você pensar, é muito bom mesmo. E aí os porcos, os animais, dirigidos pelos porcos, tomam conta da fazenda, expulsando os humanos ali. Em um comentário que eu li sobre esse livro, fala assim, que é muito interessante, porque o Napo lá, o porco Napoleão, que é o chefão que fica dominando, ele no final da história ele vai fazer tudo que era proibido pelos humanos de fazer. Tudo que eles achavam que o humano não podia fazer, quando ele assumiu o poder, ele começou a fazer exatamente o que ele havia sido a causa que motivou com que eles tivessem feito a rebelião. Aí num comentário da Revolução dos Bichos, o autor disse, para tomar muito cuidado, porque as pessoas como o Napoleão, como o Procustos, como o Judas, elas acabam te fazendo uma proposta, te fazendo uma ajuda, te oferecendo algo, mas na verdade o sentido no final vai ser outra coisa que você nem percebeu. Por exemplo, um oi que você responde no Instagram, na verdade esse trem vai desdobrar. Esse trem vai ser grande. Começou só com um oi. Oi, tá calor, né? Só que isso vai ter um desdobramento tão grande que se você soubesse, você não responderia esse oi que foi te dado. Aí no livro A Revolução dos Bichos fala assim, no comentário que eu li fala assim, se fosse fazer uma eleição na pocilga e os porcos fossem eleger um para presidi-los, o homem do balde de lavagens sairia em disparada com a vitória. O cara que dá a lavagem seria o cara que ganharia para governar sobre eles. Cuidado com os procustos, cuidado com as propostas, cuidado com as falas tipo a do Judas aqui, que olham para Jesus, olham para o que está sendo feito para Jesus, olham para o que você está fazendo pelo reino, olham o que você está fazendo por Cristo e diz assim, que desperdício, poderia gastar esse tempo em outro lugar, poderia vender esse perfume e dar aos pobres por 300 dinários. Você tem que tomar cuidado e ter uma percepção. E aí entra uma coisa importante, que é um dom lá do Espírito Santo de 1 Coríntios 12, que é o discernimento. O discernimento de quê? Dos espíritos. Para você ter o discernimento, que espírito é esse aí? Qual o real desejo? O camarada que vai fazer um menino ficar drogado, viciado, Elmer, ele não vai chegar feito um ogro, ele vai chegar com carinho,
oferecendo uma saída, oferecendo uma solução, pelo menos momentânea, e aí entucha uma droga no menino. O menino vai usar 1, 2 vezes de graça, e a partir desse viciar, esse menino, essa menina, essa mulher vai se tornar um escravo dessa pessoa. Mas ele é o cara do balde de lavagem que chegou com muita doçura. Ele é o Judas que faz uma reflexão interessante. Poderia pegar esse dinheiro, vender esse perfume por 300 denários e dar aos pobres. É melhor do que desperdiçar nos pés de Jesus. Talvez a pessoa é igual o Procustos. Não, fica aqui, descansa, senhor. Deita aqui, dorme aqui. Eu estava vendo um vídeo, não sei se vocês viram. Eu vou ver se tem alguma cena imprópria nele, mas é um vídeo de câmera de segurança. A moça, como vocês aqui todos, com a criancinha na porta do condomínio. Quem viu esse vídeo? Você viu esse vídeo? É de arrepiar, não é? A mulher, Dona Pezão, com o menino nos braços na porta do condomínio, com a criança, acho que com a menina, para um carro, acho que dá uma rezinha, chama a mulher dá a mãe adulta, e dá para ela um bichinho, um urso de pelúcia, um bichinho, talvez até feito em Lagoa, para você ver que trem, ou na Índia, na China, né? Deu para ela o bichinho. Aí ela, sei lá o que falou, porque a câmera de segurança não escuta, né? Olha, um bichinho para sua filha, eu ganhei ali, ou eu comprei, toma. Aí a mãe, na simplicidade, pegou. E obrigado. Aí ele rompe assim 50 centímetros e freia o carro de novo. E dá a entender, se olhando o vídeo, que ele está olhando alguma coisa, querendo pegar alguma coisa. Não, caiu aqui meu telefone, tipo assim. E ela então deixa ele de lado, e ela vai fazer o que qualquer uma pessoa naturalmente faria, porque exatamente o golpe é esse. Ela faz o quê? Cheira. Só que o trem tem lá não sei o que, não sei das quantas, que quando a pessoa inala, que a pessoa cheira, eu não sei, tem coisa que você cheira, não tem, Maricela, que imediatamente você começa a desacordar. Aí, Claudimir, ela cheirou. Aí ela começou a molengar as pernas. Aí ela quer correr, mas não dá conta mais. Aí ela começa a entender o que está acontecendo. Aí o cara desce do carro, abre a porta traseira calmamente e vai pegar a menina para sequestrar. Aí ela, quase que desmaiando, acho que ela começa a gritar, segurando, ele até tenta puxar, aí sai uma senhorinha, tipo Bruce Lee. Sai uma velhinha montada no sururu, e dá pernada, e deve xingar, e deve gritar. Aí ele fecha a porta de trás, entra no carro, aí a mulher chega e levanta. Procustos, cara do balde de lavagem, Judas, dentro desse texto aqui, te oferece, parece que é legal. Já assistiu Jefferdame, canibal? Netflix tem a história dele. Como é que ele levava os caras para o apartamento dele para comer, literalmente comer a carne dos caras, começando pelo coração? É com esse papinho de Procustos, é com esse papinho, sabe esse papinho do cara do balde de lavagem? Pessoal, chegou a comida, viu? E bate no coxo, os porcos ficam tudo felizinho, oi, o rabinho, só que é lavagem, é trem sem valor nenhum. Poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres? Mentira, quer cuidar de pobre não, e pobres sempre teremos conosco, nunca vai deixar de ter pobre não. Pobre é um trem, porque pobre é uma atitude de espírito, é um comportamento, é um negócio assim que a pessoa está naquilo dali e não vai querer aprender as regras para sair daquilo dali não, é comportamento. Tem que tomar cuidado com Procustos que pede serviço para você. Você tem que tomar cuidado com o Procustos que bate na porta da sua casa. Sou amigo de fulano. Tem que tomar cuidado com quem oferece o balde de lavagem.
Judas está aqui com um discurso bonito, mas é mentira. Ele queria, era aquele negócio para ele. Ele queria, era estar no lugar de Jesus. Ele queria, era aquela honraria que o mestre estava recebendo. Esse discurso bonito, mas que te dilubria, que te engana, é o anzol que a gente usa para pegar o piau cevado. O piau fica bobinho, nossa, tanto milho aqui, como é que tem milho aqui? Ele nunca parou para pensar, como é que tem milho aqui nessa? Não, ele fica comendo milho, bebendo aquela mandioca, aquela calda de mandioca que está saindo do saco ali, cheio de, né? Que legal, que legal. Só que amanhã o cara que colocou o saco de milho volta com anzol e uma latinha de milho. E tome piau. E o lugar mais perto que o piau vai parar é na frigideira de óleo quente. Você precisa perceber isso. Cuidado com os procustos. Cuidado. Cuidado com quem você ensina e o que você ensina, porque vão te dar uma pernada amanhã. Cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Cuidado com quem você deixa seus filhos ter contato demais. Porque depois de iniciar seu filho numa maconha, para tirar vai dar trabalho. Só o sangue de Jesus para poder livrar. Cuidado com quem está discipulando seu filho da sua casa até na escola e da escola até na sua casa. Cuidado com as ideias que ele está recebendo lá no ambiente de ensino. Porque eu sei que tem uns que têm umas ideias muito interessantes. Cuidado com esses procustos, que parece que vai fazer uma coisa boa, mas depois te prendeu na cama de ferro e vai te adequar à medida dele, porque o que Procusto fazia era adequar as pessoas na medida dele. Ele tinha uma cama de ferro, se é pequeno eu estico, se é grande eu serro. Tem que parar para pensar isso. Eu lembro de uma história que aconteceu, fato verídico, uma moça crente na igreja, de boa, e o camarada simulou uma conversão, e as meninas da igreja, não sei que diabo que elas arrumam, porque elas é doida para casar, como se casamento fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, como se fosse a coisa mais, tipo assim, a gente nasceu só para casar nessa vida, aí não vale a pena nem analisar se presta, mas vai se amarrar a qualquer trem que aparece. E aí o camarada chegou, fingiu, e depois que casou, mostrou que demônio que era. Então, a pequena palavra de hoje, meu tempo já acabou, é isso. Analisa, observa, olha bem, pergunta, tira dúvida, sonda, aprende a dizer não. Não confia assim de cara. Usa um contrassenso, um contraponto. Não confia. Por que um carro pararia para te dar um urso, Lúcia? Seu marido não trabalha, não tem dinheiro não, cara? Compra o urso você mesmo. Sua mãe não te ensinou a não receber nada de estranho? A gente aprendeu isso quando era criança. Esse papinho do Judas aqui, ó, os discípulos compraram. Jesus que cortou, mas os discípulos compraram. Porque o texto está no plural aqui, ó. Quer ver? Versículo 4, está ali? Coloca o 4 para mim lá. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Mas em outro texto nós vamos ver que o cara que falou foi Judas. Quem teve a ideia foi Judas. Só que os outros compraram a pilhazinha dele. Procustos. Cuidado com esses procustos. Faz você perder emprego, faz você perder a paz, faz você adoecer, faz você ser escravizado, porque acredito que a pessoa que usa drogas, ela está escravizada, ela não consegue sair mais daquilo, é uma doença. Narcóticos anônimos, é uma doença, é saúde pública. Então, para concluir, cuidado com os procustos.
Cuidado com os Judas, dentro desse comentário aqui do texto, né? Cuidado com os Judas. Cuidado com o cara do balde de lavagem. Tem um filósofo, que eu esqueci o nome dele agora, ele fala algo interessante. Depois eu vou trazer, vou pegar o nome do livro e o nome dele e a frase que ele fala. Ele fala assim, que o pior escravizador é aquele que te escraviza e faz você sentir-se bem por estar escravizado. Satanás faz isso. Satanás escraviza as pessoas e faz as pessoas agradecerem por estarem escravizadas. As pessoas vão zombar de você que é livre. Vão zombar de você porque você não é um camarada que necessariamente tem que beber todo final de semana. Vão zombar de você porque você vai ao culto, enquanto ele religiosamente vai para a roça, para a zona. Para a roça que eu falo é para as gandaias, né? Não é roça, né? É as gandaias que é chamada de roça. Porque você tem que saber que tem a roça, que é o cara que vai para a roça mesmo, e tem um cara que vai para a roça, mas não é roça. O nome da gandaia chama roça. Cuidado com pessoas que não são sinceras com você. O bom é o sincero, o bom é o que te fala, e você sai até com raivinha, mas é bom. Lá na frente você foge de cada uma. Mas o que te leva, Gonçalo, não é Gonçalo, você experimenta, não amigo, e os que chamam de amigo e amiga, a facada é debaixo do sovaco, conta até quantas costelas tem que saltar para dar a peixeirada. E os que diminuem a palavra, que resume a palavra de amigo para amiga, esse aí tem chifre. Miga, não deixa não, viu, chamar essa vez de miga, não, miga não, meu nome que miga, esse é pior. É igual a mulher que chama o cara de vida. Isso aí, a peixeirada é cruel. É aquela do Rambo, que entra e sai arrancando as tripas quando volta para fora. Então cuidado. Nossa vida chama-se Jesus. Ele sim é a minha vida. O resto é parceiro de convivência, esposa, é companheiro de trabalho, é irmão de igreja, é parente de sangue, mas meu amigo é Jesus. Ele eu sei que é amigo mesmo. Então muito cuidado com esses Procustos. Depois você pesquisa quem foi Procustos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Fechar. Palavrinha pequenininha, mas eu acho que fala, né? Dá para falar o coração. O Procusto, quando te pede o cheque emprestado, ele vem numa doçura que você nem acredita que ele não vai pagar. O Claudimir fala assim, não vai pagar. Não, ele vai pagar, porque não, ele vai. Do jeito que ele me pediu isso aqui, aí ele vai me devolver esse dinheiro. O cara pediu num carinho tão grande. Não, ele vai me devolver a moto, o carro, direitinho, do jeitinho que ele pegou. Aí ele volta só com um guidão na mão. Ou uma seta, né? Rapaz, eu trouxe só a seta aqui, porque a batida foi feia. Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu peito assim. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração hoje de culto aqui é para a gente não ser dilubriado pelos Procustos da caminhada, porque sabemos que muitos Procustos se apresentarão a nós com propostas tipo o cara do balde de lavagem, que vai querer só nos dilubriar, nos enganar, usar, e vai fazer o pior com a gente, e depois vamos nos sentir magoados, usados, chateados, mas aí talvez já seja tarde demais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre em nome de Jesus, nos livre mesmo, nos livre, porque queremos ter uma vida tranquila e em paz, em o nome de Jesus, amém. Cuidado com os Procustos. Os Procustos às vezes está juntinho de você, está namorando com você,
morando com você. Cuidado. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, orar para Deus livrar a gente disso, tá bom? Deus abençoe sua vida, beijo no coração, vamos em paz, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus.